prontas? Vocês estão prontas pra representar? Ou só sou eu que represento nessa vida? E você representa o quê? Eu represento… As fracassadas. Nossa! Olha a opressão! Olha isso aí. A gente acha Só que nas horas Cup vagas, né, Isabel Brandão? a gente acha que Cup é mais boazinha. Nas vagas é fracassada, que horror! Eu toda! Joga e milita no dia a dia, fracassada nas horas vagas. Eu, sempre Briana eu. Minha carreira de streamer aí, ó. Ai, amiga, brincadeira, tá? Você é a pessoa que tem mais sucesso em ser linda e maravilhosa que eu conheço, depois da Briana maquiada. É verdade, maquiadas são muito boas. Eu sou sem maquiagem, então, que eu sou linda? Não, Porque porque você você não não se usa maquia. maquiagem, né? No dia que você se maquiar assim, aí a gente pode colocar aí o combate. Vamos, gente. Quem somos nós? Briana Nasky! Cup! Isabel Brandão. Juntas, desenvolvendo a narrativa da representatividade transgênica. Somos as Garotrans! Que delícia! Hoje é representatividade. Representatividade. É o que a gente faz todo dia aqui. Mas nós queremos tirar um episódio inteiro pra falar sobre representatividade, né? Mas qualquer tipo de representatividade? Não, representatividade de pessoas trans. Nós, pessoas transbinárias, não binárias, pessoas trans padrãozinho, não padrãozinho, pessoas trans Sim. que existem nesse mundo e são lindas. Ai, que amor! E eu acho que É você importante viu? falar, porque a gente representa as pessoas trans e representamos pessoas bonitas também, essa subcategoria de representatividade. Isso de representatividade. É verdade. Ai, a gente representa muita coisa boa, mas eu acho que até a gente conseguir se ver representando outras pessoas, eu acho que a gente precisou, assim, ver outras pessoas e se espelhar nelas, né? E eu acho que essa é importante da representatividade. Porque eu acho que quando uma pessoa que é cis, que talvez seja heteronormativa, ela ouça a palavra representatividade, talvez ela não entenda logo de cara, tipo, o real significado disso, né? Tipo, Sim. representatividade, o que é isso? Tipo, pra que serve representatividade? Então nós vamos estar conversando sobre isso neste episódio. Mas antes é sempre importante da gente lembrar que nós somos @garotrans nas redes sociais, especialmente lá no Instagram. Individualmente, somos @Briana Nasky, @penascup e @Isabel Brandão _. Lá você vai poder encontrar muita representatividade de beleza, muita representatividade de pessoas gostosas, representatividade vegana e diversas outras coisas. Então vá lá. Só que a representatividade aqui que a gente vai estar falando é uma coisa mais geral. Então, Briana, eu queria que você definisse pra gente o que é representatividade. Representatividade é conseguir se ver espelhado em alguma situação. Pode ser uma produção midiática, como filmes, novelas, programas de televisão, na música, na internet, nos games. É você conseguir se enxergar naquela situação. Ver um personagem, ver alguém que representa a sua história, representa quem você é, representa você. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque nós, enquanto que pessoas trans, mas eu acho que no geral, enquanto que pessoas LGBTs, partes de minorias, a gente tem uma dificuldade enorme de nos vermos na mídia, na televisão, dentro das nossas famílias. É uma dificuldade, assim, tão grande que a gente… Porque eu acho que, assim, pra gente se entender mesmo, eu acho que a gente tem que se ver no exterior, né? Tipo, se exteriorizar o que a gente realmente é, sabe? Eu, por exemplo, enquanto que pessoa trans, eu não teria conseguido me entender enquanto que pessoa trans se eu não tivesse visto outras pessoas trans. Porque senão, tipo… Você teve esse impacto do poder da representatividade na vida de alguém, né? Nossa, com certeza. Porque, tipo, a gente cresce rodeados de pessoas cis, heteronormativas, que não só
é o que a gente vê, mas também que impõe que essa é a norma, que todo mundo é dessa forma. É a única possibilidade, É a única né? possibilidade. A gente não... Isso eu acho que é o poder muito grande da representatividade, é de ela te mostrar outras possibilidades, outras formas de existir dentro do nosso mundo que difere daquele padrão clássico, branco, hétero, cisgênero, normativo, sabe? É mostrar que, tipo, meu Deus, olha a pluralidade da nossa sociedade, olha as diferentes formas que podemos existir. Eu, na minha vida mesmo, eu não tive esse poder da representatividade. Eu, por muito tempo, eu olhava pra mídia, eu olhava pra tudo ao meu redor e eu falava, nada me representa aqui. Nada disso traduz como eu me sinto, nada disso traduz as minhas experiências na minha vida. E eu fui aos poucos assim, ó, vivendo, procurando, tentando achar aquilo que representasse a minha essência. Tanto que, como eu já comentei outras vezes, que o que me fez ir pro YouTube foi perceber que eu poderia ser a representatividade que eu nunca tive na minha vida. Alguém que fala abertamente sobre não binariedade, alguém que se afirma enquanto uma pessoa não binária e mostra possibilidades do além. Porque na minha adolescência, meu problema era que eu não imaginava um futuro onde eu, pitosa do jeito que eu sou, poderia existir. Poderia viver, poderia ter sucesso, poderia conquistar alguma coisa. Porque eu era tão aquela sensação de, meu Deus, só existe futuro se você é hétero, se você vai bem na escola, se você segue esse padrão expectativo, que as pessoas jogam de expectativa nas nossas vidas, que eu falava, não tem caminho pra mim. E aí, quando eu descobri a não binariedade, eu descobri figuras não binárias nos Estados Unidos na época, que eram palestrantes, que estavam na mídia, era jornalista. Eu, caramba! Dá pra viver dessa forma. E dá pra ter sucesso. E eu acho que é importante até você ter dito que você encontrou essas pessoas nos Estados Unidos, porque assim, talvez você tenha passado pela mesma situação que eu, porque durante a minha infância, primeiro que eu não vi assim pessoas gays e falei assim, não, eu sou uma pessoa gay. Primeiro foi uma pessoa, foi todo mundo que falava ao meu redor, viadinho, né? Então, era a única representatividade que eu tinha e eu achava, nossa, então sou uma gay. Mas aí, o tempo foi passando e eu fui percebendo, não é isso. Tipo, não é isso, entendeu? Simplesmente não é. Então, eu acho que é só a partir do momento que eu percebi que existiam pessoas trans e que eu acho que também foi pela internet a primeira vez, principalmente pessoas trans com uma representatividade positiva, que eu pude me ver, né? E é engraçado você falar que você se viu, enquanto que pessoa não binária, representada em uma pessoa que vinha dos Estados Unidos, sabe? Porque assim, isso mostra também o fato de que nós não temos acesso a esse tipo de representatividade, a gente não consegue se ver. Imagina quantas pessoas elas não foram capazes de se entender enquanto que não binárias, né? É isso que eu pensava. Ainda mais se a gente para pra pensar sobre a sexualidade, porque até mesmo não binariedade, ainda sendo uma coisa extremamente recente, a sexualidade é ainda mais, gente, ainda mais. A nossa bandeira, ela só foi, tipo, concebida mal faz 10 anos, foi em 2010. Imagina como é para pessoas assexuais não conseguirem se ver, não ter essa informação. A falta de informação demora muito pra gente conseguir se reconhecer nas coisas que a gente assiste, no que a gente consome. Então, Cap, eu queria saber de você especificamente, justamente porque você é uma pessoa não binária e ao mesmo tempo assexual. Qual que foi justamente o papel da representatividade pra você, né? Porque são duas identidades que são extremamente desapagadas na nossa sociedade, né? Uma coisa que eu acho que acaba definindo justamente é a invisibilidade. Quando a gente fala das pautas assexuais, por exemplo, uma das maiores pautas é informação. Porque o que menos se tem é informação sequer de que nós existimos e de que pessoas como nós podemos existir enquanto pessoas normais, né? Enquanto pessoas
capazes de normais. ser quem são e isso não ser um problema, uma doença, uma disfunção hormonal, disfunção erétil, seja lá o que a pessoa imagina. E aí, com essa invisibilização, o que acontece é que eu não conhecia nada dentro da grande mídia que podia me representar tanto quanto pessoas não binárias, tanto enquanto pessoas assexuais. O que me leva ao quê? Muitas vezes, nós, assexuais, nos identificávamos, nos sentíamos representados por personagens que não são assexuais, mas que por algum motivo faz a gente se identificar. Quer um exemplo? Muitas pessoas criam a teoria de que o Sherlock Holmes é assexual. Isso, Mas aí a gente acaba encontrando e fazendo muito isso do que a gente chama de headcanon, né? Que a gente olha para um personagem e cria na nossa cabeça a própria história canônica em que ele é assexual, o que ele não é, né? Então, na minha história, eu nunca encontrei. E onde é que eu encontrava essa representatividade? Onde eu finalmente encontrei? Na internet. Porque foi só na internet que eu consegui ver uma boa representatividade de pessoas que falam eu sou assexual e entender a partir daí, porque na grande mídia eu não encontrava. Muitas de nós, né, eu acho que isso afeta não só as nossas vidas, de nós pessoas que fazemos parte dessas identidades, mas também de pessoas ao nosso redor, da sociedade. Porque eu lembro que no começo da minha transição, em 2010 para 2011, eu tinha me assumido trans para os meus pais. E eu lembro que houve uma dificuldade de entender o que era isso, né? E eu lembro que em 2011, no começo de 2011, a Lea T, ela fez uma entrevista pro Fantástico. Tava numa fase muito difícil da minha vida justamente por causa disso. Meus pais não conseguiam entender. E logo depois que eles viram essa entrevista, eu falei na semana depois com eles, e eles falaram, nossa, eu tô começando a entender melhor, sabe? Tipo, eu tô começando a aceitar melhor. Não só porque ela explicou isso de uma forma que foi do ponto de vista dela, que não foi sensacionalista, não tanto assim, mas também eles foram capazes de compreender e projetar assim, nossa, existe essa pessoa trans, é incrível, ela vive a vida dela, ela tá trabalhando como modelo, etc, etc. É uma representatividade de pessoas com sucesso, né? Até porque as pessoas têm essa expectativa de que se você é travesti, você está fadada a uma vida de marginalização, nas ruas, de prostituição, de drogas, de violência. A questão é que eu acho que isso está muito relacionado também, porque quando a gente vai pensar, até uns anos atrás, quando a gente pensava em representatividade de pessoas trans, era de jornais super sensacionalistas que mostravam pessoas trans em situações que tem de mais sucesso criminalidade, sendo presas, tendo aquelas situações ridicularizantes mesmo. Eu lembro quando eu era pequena, tinha muito meme, muito vídeo de piada, de entrevistas com travestis que foram presas. Nossa, e essa questão toda, sabe? Essa ridicularização em cima dessa corporalidade. Essa representatividade, que por mais que seja uma parte da realidade da nossa comunidade, tá muito relacionada às próprias problemáticas que a nossa sociedade impôs sobre a vida das pessoas trans. Onde as pessoas trans não são permitidas de entrar no mercado de trabalho formal, não conseguem encontrar meios de viabilizar a sua existência, elas acabam se envolvendo com prostituição, existem conflitos entre esses locais, que são locais precários, pessoas com, sabe, tantas coisas diferentes que acaba trazendo elas muitas vezes pra violência, levando elas a cometer crimes, e aí saem nesses anúncios. E essa era a representatividade que eu tinha, essa era a representatividade que as pessoas ao meu redor tinham. Eu lembro que uma vez, quando eu era criança, meu pai, ele ficou sabendo que eu curtia meninos e tal. E a gente lembra que pelo menos há uns 10, 15 anos atrás, era tipo gay, era uma caixota só. Tudo no mesmo lugar. E eu lembro que a primeira coisa que meu pai falou, quando eu comecei a me expressar de forma mais feminina, era: você não vai pra prostituição não, né?
Então, tipo, Nossa, é sempre relacionado a isso. É sempre esse senso comum de que esse é o caminho, é Uhum. quem você vai se tornar. Então, essas positividades, como a Lea T teve sobre a vida de Isabel Brandão, eu acho que mostrou a possibilidade para os pais dela de que, olha só, consegue Exatamente. ser uma pessoa trans e ter um caminho diferente desses jornais É sobre sensacionalistas. como a forma com que certas pessoas são representadas moldam a opinião das pessoas. Então, quando a gente tem uma representação, a gente só vê pessoas trans ou travestis sendo representadas como pessoas na prostituição, ou pessoas que estão morrendo, ou pessoas que são assassinadas. A gente tem essa impressão de que essa é a única opção para essas pessoas. Nós, em nosso momento de se entender, ficamos com medo. Os nossos pais, nossos familiares, no momento de aprender sobre, ficam com a única visão de que é uma dessa pessoa marginalizada. Não consegue ver nem a possibilidade de ser uma pessoa de sucesso. Então, eu acho que é realmente exemplos extremamente literais dessa realidade, de como a Lea T, naquele momento, foi uma representatividade de que pessoas trans podem ser pessoas e ocupar um espaço de sucesso, é. e o que difere daquela realidade que a gente vê nos jornais, de apenas travestis morrendo, travestis em situações de vulnerabilidade. Nossa, com certeza. Eu acho que isso só mostra como esses tipos de representatividades positivas na mídia, eles conseguem quebrar certos paradigmas Uhum. de que, principalmente da mulher trans, da travesti, enquanto que essa criatura mítica, hipersexualizada, criminosa, perigosa, de que ela quer, assim, destruir a família, de que ela quer enganar as pessoas, etc, etc. Tudo isso que é montado na nossa mídia, a gente consegue, com outras representatividades, a gente consegue quebrar esse tipo de figura mística horrível, né? Sim. De como se nós, pessoas trans, nós fôssemos seres assim, tipo, que vivem na noite e são assim, nossa, são coisas nojentas, perigosas, etc, etc. Especialmente considerando grupos como é o caso de pessoas trans, mas também é o caso de vários outros tipos de pessoas, que são aquelas pessoas que não ocupam todos os espaços. Então, muitas pessoas não têm contato com pessoas trans. Existem diversas pessoas que falam, eu nunca conheci uma pessoa trans na vida. Então, muitas vezes, nas séries, nos filmes que ela assiste, pode ser o primeiro contato e pode ser a forma com que ela vai moldar a opinião dela. E é aí que a gente pode passar para pensar sobre como é que más representações têm moldado negativamente a visão das pessoas sobre pessoas trans, né? Como é que isso ocorre? Um ponto principal que eu penso quando eu reflito sobre essa questão de representatividades negativas é principalmente quando a gente vê um reforço do senso comum de que uma pessoa trans, principalmente especificamente falando sobre mulheres trans, é um homem de peruca. Sim. É um homem fantasiado. Drag queen, Porque né? quando a gente vai ver, na verdade, em diversas produções midiáticas como filmes e principalmente também novelas, a gente vê pessoas cisgêneras, ou seja, pessoas que não são trans, representando um personagem trans. Mas aí você fala, ai, Pri, mas ator faz o que quiser. Num mundo utópico, onde todos somos iguais, não vivemos opressões, temos as mesmas oportunidades, experiências de vida, eu acho que a gente poderia viver numa sociedade onde as explorações de múltiplas representatividades e sabe, interpretações são abertas. Uhum. Mas esse não é o mundo que vivemos, longe disso, né, Boreagas? Longe disso. Então, Sim. no mundo que estamos, quando se coloca um ator cisgênero, um homem cis, para interpretar uma mulher trans, ele tá reforçando o senso comum de que mulheres trans são homens de peruca. Colocou uma peruca, passou um batom no homem cisgênero, ele é uma mulher. E não é isso, gente. Isso não representa a vivência de uma pessoa trans. Pode trazer uma lembrança. Só que a gente não pode ficar com essa visão superficial das coisas, pois tudo
tem um efeito, tudo tem uma repercussão dentro da nossa sociedade. E a partir do momento que a gente coloca essas pessoas e a gente dá visibilidade, a gente tá fazendo o quê? Levando o Oscar pra homem cisgênero ganhar por interpretar uma mulher trans. O que A é gente teve isso horrível. diversas vezes. A gente Sem teve contar- diversas vezes. Sem contar que é uma forma de um controle da narrativa de pessoas trans. Sim. E isso foi uma artimanha utilizada em vários contextos históricos. Tipo, por exemplo, você pega em certas épocas de várias sociedades, mulheres elas não podiam interpretar dentro de um teatro, por exemplo. Os homens eram que faziam papéis de mulheres. Então, tipo, se um homem vai fazer um papel de uma mulher, mesmo que ela sendo cis, tipo, historicamente isso era muito comum, óbvio que ele vai jogar com estereótipos. E isso é a mesma coisa, por exemplo, quando pessoas brancas faziam papéis de pessoas negras. Tipo, que se chamava blackface, né? E muitas vezes, porque pessoas negras, elas não podiam, tipo, não era normalizado você... Ela não podia ocupar esses espaços, né? E era usado uma forma de realmente construir essa imagem sobre pessoas pretas naquela época. Então, a gente tem que ver isso dessa questão de representatividade, não só da gente conseguir se ver dentro desses espaços, mas também de sermos donos Da nossa própria narrativa, né? Ainda nesse caso, sobre pessoas cis fazendo papéis de pessoas trans, porque muitas vezes cria-se essas narrativas, essas histórias e falam, nossa, vou representar aqui, criar um personagem trans, porque é importante falar sobre as questões trans no Brasil. Aí a gente faz isso e coloca uma pessoa cis para representar a pessoa trans, e você se perde no seu próprio argumento. Porque quando você coloca uma pessoa cis atuando nessa questão, você está ignorando a realidade de pessoas trans que não são dadas oportunidades de atuar de forma geral, porque onde já se viu uma pessoa trans, uma travesti, atuar como uma mulher cis, né, nos papéis cisgêneros, e aí nos papéis transgêneros elas também não são capazes de atuar em sua própria história. Porque sempre vai ter um ator, uma atriz cisgênera mais capaz, né, porque geralmente é dito isso, né, porque a gente colocou uma questão de habilidade. Aí nunca tem essa oportunidade. É É completamente a meritocracia, gente. É a meritocracia. Se eu sou cis e tô interpretando uma trans, é porque eu mereci. Eu estudei, eu sou atriz pra isso. Absurdo, né? Vocês têm memórias de representatividades negativas de pessoas trans durante sua infância ou adolescência? Porque eu me lembro, assim, uma que foi marcante eu acho que infância ou adolescência, foi do filme Ace Ventura. Que, tipo, eu acho que passava na sessão da tarde esse filme. Que no fim do filme tinha eu não sei se era detetive, policial, não sei quem que era, mas era uma vilã. Que todo mundo achava que era uma mulher cis. E tem uma parte que o Ace Ventura, ele, digamos, descobre que ela é trans no fim, né? Aí ele vai tentar provar que ela é trans. Aí primeiro que ele tira a roupa dela, né? Tipo, Absurdo! Quem faz isso vai, tipo, tirando a roupa dela, tipo, se ela não é homem, então o que é isso? Aí abre, assim, a camisa dela e ela tem peitos, né? Aí depois todo mundo lá, meu Deus, o que você tá fazendo com a mulher? Aí ele vira ela e fala, então esse é o pior caso de hemorroidas do mundo. Aí vira ela e na bunda dela tem o que seria o pinto dela pra trás, entendeu? Tipo, Gente! é um horror. Deus. Nossa, isso me marcou muito, essa... Que horror! Isso era um filme de criança. Esse Ventura era um filme de criança, gente. Aí todos os homens que estavam ao redor começavam a vomitar. E essa é a famosa cena do vômito. Meu Deus! Gente, isso aí eu não tava nem noção. Mas o pior... Você não sabia? Desse caso específico, não. Mas o pior que é extremamente constante é justamente esse uso da mulher trans, da travesti em específico, como uma comédia, né? Como um momento humorístico, um momento de
não é mulher, é um homem, na verdade. É, que engraçado, ela tem um pau. Tipo, que? Aí depois os homens, tipo, nossa, que engraçado, ele pegou uma travesti. Ai, que nojo. Ele se fosse- descobriu. Ele Então, descobriu. Esse tipo de coisa, justamente, acaba o quê? Naturalizando, transformando como normal essa ideia de que tá tudo bem, né? Tá tudo bem a gente fazer graça com a travesti. Tá tudo bem a gente ficar olhando pra ela e rir. E a gente desmoralizar ela, porque nesse caso tá, tipo, despindo a mulher ali. É pra isso tirando que sarro serve, do né? corpo dela, da realidade dela. E é um motivo de risada. Imagina só um monte de pessoas no cinema rindo disso. Que absurdo, gente, que absurdo. E ainda as pessoas questionam, né? Ai, pra que essa coisa toda de representar, vai travesti aquilo? Mano, como você pode viver numa realidade dessa, onde esse tipo de coisa era completamente naturalizado, essa violência em relação ao corpo de alguém, naturalizado no que se dizia um filme de comédia? Comédia pra quem? Pra quem que tá rindo? Quem que tá rindo disso, cara? Sabe, não faz sentido nenhum. É por isso que eu sempre reflito sobre a importância e essa revolução que estamos fazendo de ter as pessoas trans tomando a narrativa das suas próprias histórias, tomando a possibilidade de se tornar seus artistas, tendo espaço de visibilidade das suas vozes, como dentro da internet. Porque se a gente for ficar esperando a mídia encontrar um espaço para abrir pra gente poder mostrar quem somos de verdade, a gente não ia estar em lugar nenhum. Porque mesmo até nos dias de hoje, quantas pessoas trans você tá vendo apresentar um programa? Quantas pessoas trans você tá vendo nesse contexto que não seja super assim, específico, se não seja pra ser um efeito dramático sobre as suas vidas? É sempre isso, né? Tipo, a gente sempre cai nesses estereótipos de tipo, ou é o efeito cômico, ou é aquela coisa assim, nossa, tipo, sensacionalismo ao redor dos nossos corpos, né? De tipo, você vai fazer essa cirurgia, você vai se mutilar, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou, tipo, sempre cai, né? A gente não. É como se a gente não tivesse outras possibilidades enquanto que seres humanos. Tipo, é engraçado porque, tipo, homens cis heteronormativos sempre têm, tipo, todas as possibilidades do mundo. Eles são assim, eles podem tá dentro de qualquer filme, sabe? Tipo, ele pode ser o mocinho, o vilão, ele pode ser ter várias histórias, mas a trans não. A trans, ela tem que estar dentro de um certo padrão, porque, nossa, quem já viu uma trans que é arquiteta? Quem já viu uma... Não, é surrealista isso, fazer um filme com isso. E o pessoal que é branco e cisgênero adora também, porque eles não só podem ser tudo, como eles podem ser, inclusive, as próprias pessoas trans, as próprias pessoas que não são brancas. A gente lembra, né, do nosso maior caso de pessoa que consegue ser todas as coisas ao mesmo tempo, né? Nossa Scarlett Johansson, que consegue ser tudo, né? Até mulher asiática ela consegue ser. Gente, nossa. E eu acho que falta um bom senso, sabe? De parar pra pensar. É certo, fazer. Você pode até fazer, sabe? Você faz o que você quiser essa vida. Mas é de bom tom? É de bom tom, não é de bom tom. Não é. E acaba que acontecendo isso. Muitas vezes essa discussão é esvaziada, mas ela é muito séria. Inclusive, quando a gente tem um estudo que eu gostaria de mencionar, de 2012, que indicou que assistir TV pode aumentar a autoestima de uma criança. Pode aumentar. Isso se ela for branca. Se ela for um menino branco. Porque a autoestima de crianças negras diminui junto com o consumo de TV. A autoestima de meninas também diminui junto com o consumo de TV. Por quê? Pela falta de representatividade preta, pela falta de representatividade de meninas dentro desses programas infantis. Esse estudo, ele foi concluído em 2012, né? Mas a gente sabe que ela é uma realidade que a gente consegue ver em várias outras questões. Imagine só representatividade de pessoas trans, pessoas gays, pessoas com neurodivergência, com deficiência, gordas e várias outras questões. Porque quando a gente não se vê no que a gente consome todos os dias, a gente pensa, né? Nossa, pessoas como eu não existem, ou elas não são válidas o suficiente para existirem ali como um herói, como uma heroína.
sabe? Onde é que pessoas como eu estão? Porque a gente não se vê nas mídias que a gente consome o tempo todo, a gente não se vê nas notícias como pessoas de sucesso. A gente não se vê em lugar nenhum. Queremos uma heroína trans, Marvel. Queremos agora um filme de heroína trans. Belíssima. E, gente, olha, pra pautar como eu acho que a representatividade ainda tem um longo caminho a ser desenvolvida, especificamente aqui no país Brasil, recentemente eu comecei a acompanhar alguns criadores e me aprofundar nas pautas sobre o autismo. Como a comunidade autista tá se desenvolvendo, o que eles estão pautando, quais são as informações em relação a isso. E eu achei um absurdo que existem pessoas que são charlatões vendendo cura pro autismo, falando, colocando desinfetante no ânus de crianças, falando que isso vai curar ela, gente. É assim, é uma violência em cima de violência, porque a gente não tem pessoas falando sobre a sua experiência enquanto autista, discutindo essas temáticas de forma aberta, quebrando essas estigmas, quebrando essas coisas que são completamente falsas. E isso permeia a todas essas minorias da sociedade que ficam ao darar do senso comum, ficam à boa vontade daqueles que detêm o poder de dirigir a narrativa. Então, os criadores, eu acho que a internet foi uma das revoluções mais incríveis pra gente conseguir abrir espaço pra falar sobre representatividade e sobre a importância das pessoas tomarem a decisão da sua narrativa, porque hoje em dia a gente tem pessoa trans, temos assexuais. Assexuais que fala ou assexual? Como que fala no plural? Assexuais? Assexuais mesmo? Tá vendo? Aprendendo sempre. Não teve representatividade antes, agora tem. Mas é importante, pelo menos a gente pergunta pra não errar. E isso é lembrando de vocês que, tipo, não tem problema errar. Desde que você tá buscando aprender e aceitar quando você errar alguma coisa. Então, essa possibilidade de sermos os diretores da nossa narrativa, mostrarmos a nossa trajetória, eu acho que foi uma das melhores revoluções que veio junto com a internet. Porque a gente tá dando visibilidade pra pautas antes nunca discutidas. Com certeza. Ainda refletindo sobre isso da internet, e especialmente a sexualidade, mas também todas essas outras questões, o que acontece é porque na internet, sendo um ambiente democrático, assim, onde a gente tem a oportunidade de falar sobre a gente sem nos colocar em risco, é por isso que surgiu tantos debates, assim, sobre coisas que não existiam, né? Porque não é que não existia, é porque a gente nunca se sentia confortável em falar e repensar e encontrar outras pessoas como nós. Porque imaginar, talvez, que no passado, assim, imagina você começar a falar sobre você se identificar com um gênero diferente daquele que todo mundo espera que você seja. Mas na internet a gente consegue falar sobre isso de uma forma que não nos colocava em risco. E aí vai surgindo essas comunidades e tudo mais, né? Então a gente tem tido essa representatividade na internet com influenciadores que têm mudado muitas vidas, né? Para mim, isso foi extremamente importante. E é o que eu acredito que a gente procura fazer aqui com outras pessoas também, né? De alguma forma ou de outra, apenas sendo nós mesmas, a gente representar para alguém, perceber que elas podem ser elas mesmas. Não, sem nada de especial. E eu acho que é por isso que, se você tem aquele amiguinho, aquela amiguinha que tá precisando de uma representatividade de pessoas trans, talvez esse podcast pode ajudar ela, pode ajudar ele, entendeu? Então, manda pra ele, compartilha, porque, manda. E eu acho extremamente relevante da gente pensar aqui ainda nesse episódio sobre isso, ainda mais das séries, né, da grande mídia. Que representatividade, afinal? É uma obrigação? As pessoas que estão produzindo os filmes, as séries, elas têm a obrigação de representar? Porque geralmente isso é uma coisa levantada, né? Quando fala sobre representatividade. Mas não é obrigação de ninguém, né? Cota trans, cota não sei lá, a gente não precisa fazer isso. Vocês sentem isso? Porque eu tenho uma opinião, mas vocês têm um pensamento sobre isso? Eu não acho que é uma questão de ser obrigado ou não. Eu acho que a pluralidade traz histórias mais ricas para todo tipo de situação. A gente poder pautar outras coisas que vão além daquele padrão hétero, branco, cisgênero,
traz dimensões, traz a realidade, traz toda a diversidade dentro da nossa sociedade, faz com que esses trabalhos midiáticos, esses trabalhos, enfim, que são produzidos, seja muito além do que apenas uma peça de entretenimento, mas uma funcionalidade também de mudança social, de impacto social. Sem contar que se torna algo mais realista, né? As pessoas não são essa coisa assim de tipo, todo mundo entra na forminha do que é a realidade na televisão, no cinema, etc. As pessoas não são dessa forma como mostram. Existe uma diversidade tão grande, uma pluralidade tão grande que a gente não mostra. Eu acho que no final das contas, qualquer meio, qualquer produto que tem uma grande influência nas pessoas, indiscutivelmente tem uma responsabilidade. E pra mim, essa é a palavra-chave, responsabilidade. Essa responsabilidade, ela pode ser levada em consideração ou ela pode ser ignorada, mas ela não vai deixar de existir. E essa responsabilidade é a gente pensar sobre como é que aquela mídia vai influenciar as pessoas, vai atingir as pessoas. Se você representa um grupo de pessoas de forma má, de uma forma ruim, vai influenciar negativamente. Se você tiver você agir com responsabilidade, representar bem, trazer pessoas reais de forma real, de uma forma positiva, você vai influenciar as pessoas de uma forma positiva. Então eu nem penso sobre obrigação, sabe? Mas é sobre responsabilidade. Barbarizou, militou, representou, gente. Nossa, e eu acho que a gente já tá assim. Olha, a gente já representou demais nesse podcast, hein? Talvez. Cansa, né? Cansa. Gente. Representatividade é difícil, mas vale a pena. Vale a pena. Com esse gente. podcast. Mas esse, gente, é um assunto que realmente pode se continuar por muito tempo. Nossa, a gente ia ficar dá pra até... você pensar sobre várias coisas. É por isso que a gente esteve pensando em trazer talvez um filme ou uma série ou alguma questão de representatividade e fazer um review e fazer um episódio focado nele. Então, se você tiver ideias de algum filme que tem uma representatividade trans ou LGBT de forma geral, que quer ouvir a gente falando nossa opinião, manda aí pra gente lá no @garotrans, que a gente vai falar sobre, que a gente pode vir fazer um episódio sobre. Não é? O que vocês acham dessa ideia? Quero muito fazer esse episódio, hein? Vai ser meu sonho. Então vamos lá. Manda mensagem pra gente falando se você quer algum tipo de... alguma série específica, algum filme específico. Algum personagem. Algum personagem que logo vem, gente. E como a gente tá seguindo pro final do nosso episódio, chegou a hora do nosso quadro, o Garofãs! E o Garofã dessa semana é a nossa querida Dandara, underline, ela é uma underliner, né? Faruque. Da família da Isa. Isso, a minha família dos underliners. Então, @Dandara, underline, Faruque. Muito obrigada a você por estar sempre acompanhando a gente. E se você quiser ser o nosso próximo Garofã, não se esqueça de sempre estar na atividade nas nossas redes sociais, no Garotrans, no Instagram. Muito obrigada. E eu vi que você tem umas makes maravilhosas, arrasou. Vem comentar lá no Instagram com a gente. Obrigada, Dandara. Obrigada. Beijo, meus amores! Beijo, meus amores. Beijo, até a próxima. Tchau.